Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 11, onde estaremos focando a nossa meditação hoje, também a partir do versículo 11. Das referências, versículo 11, nas referências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte da mensagem: o futuro de Israel. Romanos, capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei. E buscavam a minha alma, e buscam a minha alma. Vamos repetir. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Para que, de alguma maneira, possa incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo o zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz,
e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na tua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Aleluia, Pai. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Aleluia, Pai. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Entenda isso, irmãos. Entenda isso, irmãs. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos passar, irmãos, de imediato para as referências, que nós possamos entregar aos irmãos
um número máximo possível de esclarecimento, né? Para que haja entendimento, né? Porque a palavra de Deus é clara, né? Que se a palavra que nós pregamos, eu, você, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, pregadores de um modo geral, se esta palavra não for de fácil entendimento, não ficar claro na mente das pessoas o que é que nós estamos falando, né? Se eles não tiverem um perfeito entendimento do que é que nós estamos falando, esta palavra fica sem edificação. E em vão terá sido o tempo que nós gastamos pregando a palavra de Deus. Por isso precisamos nos esforçar para passar o máximo de entendimento para todos aqueles que nos ouvem. A palavra precisa ser clara e transparente a todos, através do próprio entendimento que cada um tem, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se ainda assim, irmãos e irmãs, de um modo geral, você não conseguiu entender o que eu falei, o que eu preguei, o que eu expliquei, o que eu passei, então você precisa pedir a Deus que te dê entendimento. E Ele deliberadamente dá a todos. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 11, para as referências, está escrito o seguinte: rejeitou Deus o seu povo? É uma pergunta, né, que Paulo fez à igreja. E continua sendo feita a pergunta até o dia de hoje, né? Rejeitou Deus o seu povo? Né? A resposta é: Paulo passa a explicar que a rejeição de Israel por Deus é apenas parcial e temporária. Israel finalmente aceitará a salvação de Deus em Cristo. Para uma análise de como esse capítulo se encaixa no argumento de Paulo, nos capítulos 9 ao 11. Ver o estudo Israel no plano divino para a salvação. Página 1715. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes escolheu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. E você, meu irmão, tem dobrado os teus joelhos diante de Baal? E você, minha irmã, tem dobrado os teus joelhos diante de Baal? Hein? Nós estamos hoje, irmãos, esse dia de hoje, esse dia de domingo, esse dia 19 de fevereiro de 2023. Nós estamos em pleno carnaval, irmãos. Estamos exatamente bem no meio do carnaval.
que começou na terça-feira, na sexta-feira à noite, e vai até quarta-feira de madrugada, que os católicos chamam de quarta-feira de cinza, né? Então, se você, irmãos, colocar o olho na televisão para assistir o carnaval, os blocos, os desfiles das escolas de samba, né? Primeiro, segundo e terceiro de qualquer lugar, você está assim dobrando os teus joelhos diante de Baal. Tá bom, meus irmãos? Se vocês não têm esse entendimento, né, eu te ajudo o seu entendimento, esclarecendo a você, né, aqui o que o senhor está falando aqui, né? Baal, esse ídolo da mitologia grega, ele não foi apenas há 2, 3 mil anos atrás, não, irmãos. Ele existe ainda até hoje, né? Ele ainda existe, né? Então, é um ídolo da mitologia grega, Baal. Se você dobrar, se você está com o olho na televisão assistindo o carnaval, de qualquer forma, na televisão, no YouTube, no Facebook, onde quer que você esteja, você está dobrando os teus joelhos diante de Baal. Então você não será um desses 7.000 ou um igual a estes 7.000 do qual o Senhor respondeu aqui para Elias, quando Elias fez a sua indagação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos capítulo 11, né? Só para repetir a referência, porque ela é muito rica. Senhor, Elias falou para Deus, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos capítulo 5, a eleição da graça. Romanos 11, capítulo, versículo 5, né? Assim, pois também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A eleição da graça, esta expressão refere-se ao desígnio gracioso de Deus, ao enviar seu Filho ao mundo para salvar a todos quantos nele crerem. A eleição provém do propósito salvífico de Deus, antes da fundação do mundo. Ver em Efésios, capítulo 1, versículo 4. A partir da vinda de Cristo e da sua morte e ressurreição, a eleição inclui todos os que creem e obedecem a Cristo e ao Evangelho. Sendo assim, tanto Deus quanto o homem atuam na eleição. O alvo da eleição da graça, é o homem ser santo e inculpável diante de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 11 ao 24. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 20. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Ver o estudo Eleição e Predestinação, página 1708. Os outros foram endurecidos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 11, versículo 7. Os outros foram endurecidos. Ver o estudo, ver Romanos capítulo 11, versículo 18, nota, sobre o endurecimento do coração. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 11, 7. Pois que
O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até ao dia de hoje. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilhas, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Aleluia, Pai. Romanos, capítulo 11, versículo 11, né? Veio a salvação aos gentios. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Transgressão de Israel, isto é, sua rejeição e crucificação de Jesus, resultou na salvação para o mundo. Ver Isaías capítulo 49, versículos 5 e 6, nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Veio a salvação aos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 11, a transgressão de Israel, isto é, a sua rejeição, isto é, exemplo, a sua rejeição e crucificação de Jesus resultou na salvação para o mundo inteiro. Ver Isaías, capítulo 49, versículo 5. Ou seja, a transgressão dos judeus ao rejeitar Jesus e levar a ele a morte de cruz, né, resultou na salvação, né, na salvação para o mundo inteiro. Não era para ser assim, mas pela rejeição de Jesus, dos judeus a Jesus, né, ela foi estendida ao mundo inteiro por causa dessa transgressão dos judeus. Romanos capítulo 11, versículo 12 e 13. A sua plenitude, né? 12 e 13. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. A sua plenitude, a plenitude de Israel, pode referir-se a um tempo quando muitos em Israel crerão em Jesus Cristo como Filho e Messias de Deus. Ver verso 15, Romanos 12, verso 15. Trazendo bênçãos ainda maiores ao mundo. Ver em Isaías capítulo 11, versículo 10 ao 16. Isaías capítulo 11, versículo 10 ao 16, nota. Ver em Isaías capítulo 29, versículos 17 ao 24, nota. Incitar a emulação. Romanos capítulo 11, versículo 14, até ao 19. Diz o seguinte: para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Interessante, irmãos, esse versículo aqui, né, me lembra muito, né, o que acontece com a maioria dos pastores, né? Acontece na maioria dos na casa dos pastores, né, do pregador da palavra de Deus que sobe no altar, né? Há sempre uma pergunta que se faz:
Você já ganhou para Cristo, para Deus, para o reino dos céus, a todos da sua família? Ou você se preocupa só com os de fora? Ou você não tem preocupação com os da sua casa? Fica aí a pergunta feita no ar a cada um dos meus irmãos e irmãs. E aqui a pergunta, a palavra diz, para ver, Paulo dizendo, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição e a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Se não a vinda dentre os mortos? Né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aleluia, Pai. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 20, diz o seguinte: pela sua incredulidade. É exatamente a resposta do versículo anterior, né? Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Sim. E a resposta diz lá no versículo seguinte: pela sua incredulidade. Né? Está bem, é a afirmação do versículo anterior. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé. Pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Não bata no peito e diz eu sou, porque você não é nada. Você não é ninguém. Né? Você pensa que é. Né? A palavra nos afirma categoricamente: não devemos justificar, mas sim se humilhar. Né? Então não te ensoberbeça se você está salvo, mas teme. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, os próprios filhos, os escolhidos, os eleitos, os que eram israelitas, o Senhor não poupou, né? Lançou-os fora, lançou-os na lama, para se lambuzar bastante, e sofrer muito, e se arrepender, e voltar, e tornar para ser novamente enxertado, como diz a palavra. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme-te, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra forma, de outra maneira, também tu serás cortado. Também tu serás cortado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro, porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados para a sua própria oliveira. Serão enxertados
na sua própria oliveira. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Paulo faz uma solene advertência a todos os crentes gentios, isto é, a todas as igrejas. Olha que afirmação dura, irmãos. Paulo faz uma solene advertência a todos os crentes gentios, isto é, a todas as igrejas, demonstrações ou fraternidades cristãs. Ou seja, você está na igreja com a aparência de crente, mas você é um gentio. A palavra afirma isso aqui. Você está na igreja, mas você não é crente coisa nenhuma, né? Então presta atenção, né? E vê, faça um profundo exame de consciência e vê no que você está em falta com a santa palavra de Deus. Paulo faz uma solene advertência a todos os crentes gentios. Duro, né, irmãos? Ser chamado de crentes gentios. Isto é, a todas as igrejas, demonstrações ou fraternidades cristãs. Existem a terrível possibilidade de Deus repudiar ou cortar qualquer indivíduo, ministério, igreja ou grupo de igrejas que não permanecem na sua benignidade, na fé apostólica e nos padrões de justiça do Novo Testamento. Ver versículo 22. Se Deus não poupou Israel, não poupará qualquer igreja ou comunidade cristã. Verso 21. Se rejeitaram os caminhos de Deus, se rejeitarem os caminhos de Deus e se conformarem com este mundo, ver em Romanos capítulo 12, versículo 2, nota: logo todas as igrejas cristãs devem temer. Verso 20, Romanos 11, 20. Tendo em mente tanto a bondade como a severidade de Deus, e tudo fazendo para continuarem na fé e na prática apostólica do Novo Testamento. Nenhuma igreja cristã, nem ministério pode pressupor confiadamente que nunca sofrerá juízo divino. Seja igreja, seja pessoa, para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 11. Ver também Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, notas. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todo na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito ainda no canal, irmãos, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações. Dá o seu like, seu joinha, para que a gente possa